Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você está por aí? Tudo certo? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também acionar as notificações para você ficar por dentro da nossa playlist. Quero te chamar também para assistir esse episódio para saber, para você que pegou chikungunya, o que pode fazer para melhorar depois de ser acometido por essa doença. Nós estamos aqui com a Cristiane Leão, que ela é médica, anestesiologista e também especialista em acupuntura, porque isso tem muito a ver com bem-estar. E ela vai nos explicar aqui por quê. Tudo bem, Cristiane? Bem-vinda ao podcast. Tudo bem, Grace. Grace Lima, né? Que nome maravilhoso. Obrigada. Eu quero aqui agradecer pelo seu convite, tá? E te falar que eu estou à disposição para te dar todas as dúvidas dos ouvintes e para ser sucinta, clara aqui, né? Para que quem estiver ouvindo e quem estiver encaixando nesses sintomas, né? No tudo que a gente for falar aqui, que procure ajuda, médico que saiba tratar a causa, né? A causa da sequela da chikungunya. Então, eu estou aqui mesmo para tentar né, levar para o ouvinte todas essas informações aí que a gente vai tentar aqui, né, explanar e que seja aqui um enviado de Deus, que Deus conduza aqui a nossa entrevista, né? E que tudo seja da vontade dele. Amém. Olha, muita gente fala assim, às vezes até confunde os sintomas da dengue com a chikungunya, mas quais que são aí, doutora, que a senhora observou junto com as nossas autoridades, as principais sequelas, porque fala-se muito de dor no corpo, né? Sim. Um mosquito é o mesmo, né? É o Aedes aegypti. Os sinais e sintomas são parecidos. Por isso que todo mundo não sabe, será que eu estou com dengue, será que eu estou com chikungunya, né? Aquela febre alta, dor no corpo todo, aquela petequia que fala, aqueles pontinhos vermelhos no corpo que fica, também são iguais, tá? A prostração, aquela falta de vontade, né, de fazer as coisas, que fica sempre na cama, né, e não consegue se levantar, é meio parecido. A diferença toda vez que acontecer isso, tem que procurar um médico e fazer exame de sangue, né? Os exames que são rotina para dengue, né? Então, através do resultado do exame, vai ter o acompanhamento, né? A dengue, geralmente, a plaqueta, ela baixa, né? Vai baixando, os linfócitos também baixam, e tem que ter um acompanhamento, porque a dengue também tem dois tipos, né? A dengue hemorrágica e a dengue convencional. Então, esse acompanhamento tem que ser, porque a dengue hemorrágica é sério, né? Pode vir até virar óbito, né? Então, através do acompanhamento, a gente vê também se é a chikungunya. A chikungunya geralmente vem só com linfócito baixo, né? E ela tem os mesmos sintomas, só que também ela evolui com dores articulares tremendas. Muitas vezes esse mosquito, quando ele pica, ele joga uma infecção, um processo infeccioso, né? Para o paciente, que vai nas articulações. E muitas vezes ali, quando ele chega lá, ele começa a formar processo inflamatório. Ele vai inflamar, vai dar um edema na região e muita dor. Então, esse processo inflamatório é através da infecção que o mosquito solta, né? Aí, edemacia, dá dor. Aí, o paciente acorda, muitas vezes de manhã, tá aquela rigidez articular. Fica meio duro as articulações. Tipo, não consegue esticar? Fica com dor para esticar, fica enrijecido, endurecido para abrir as mãos, para o tornozelo, joelho, quadril, vai nas articulações, até na coluna, tá? E aí você vê assim, meu Deus, tá duro, não tô conseguindo, tô com dor. Pode ser o sinal da chikungunya, esse o sinal. E aí ele atua com isso, nesse processo inflamatório, diminui a circulação sanguínea e linfática. Então, bloqueia ali,
Então, quando diminui essa circulação sanguínea e linfática, é a hora que vem a dor. É a hora que informa para o sistema nervoso que está doendo lá, né? Porque não está circulando, está edemaciando, inflamando. E nisso, esse sintoma ele pode perdurar por vários tempos. Tem descrito, hoje em dia, até 3 anos de sequela da chikungunya. Então, tem gente que fala assim, gente, mas eu tive, tem 2 meses e agora está vindo esse edema, essa dor. Ela pode vir depois de 15 dias, 1 mês, 2 meses e vir a ter dor articular, processo inflamatório e edema. Quando acontece isso e não trata, pode até degenerar a cartilagem, destruir a cartilagem da articulação. Então, é sério, gente, é sério. Tem gente que, quando destrói, fica sequelado. Mas, o que eu venho aqui falar, Grace, que eu acho que tocou meu coração de eu aceitar fazer essa entrevista, é falar para o ouvinte que isso tem tratamento. Que não é para deixar chegar numa degeneração de cartilagem, que não é para deixar de fazer as atividades do dia a dia, que toda mãe de família precisa fazer, a mãe também que vai trabalhar, que tem seu trabalho, né? Ficar dando atestado, não conseguindo ir por esses sintomas, a gente tem como ajudar, tem tratamento. E já se sabe que hoje o tratamento, que já veio vários pacientes para mim, não é só medicamentoso para tratar o sintoma. A gente precisa tratar a causa, né, do processo infeccioso, inflamatório, a causa de voltar à circulação sanguínea, de voltar à circulação linfática, para que não agrida, não destrua a cartilagem, para que não aumente a inflamação, para que não vire uma coisa crônica, pior, né? Porque isso aí é um processo agudo que, se a gente bloquear ali, tratar ali, ele não vira crônico. Mas se a gente não tratar, ele pode cronificar. Pode virar. Né? E, doutora, a senhora falou dessa questão do período, né? Quando o paciente ele recebe o diagnóstico de chikungunya, ele recebe esse medicamento. Eu tenho amigos, inclusive aqui no trabalho, que tiveram essa doença, tomam suplementação, né? Os médicos recomendam a suplementação, mas aí a senhora recomenda algo mais. O que seria esse algo mais para poder ter essa qualidade de vida de volta, né? Nós fazemos acupuntura. Acupuntura, através da anamnese, eu vou saber aonde está afetando. E existem pontos meridianos no corpo que a gente atua nesses pontos para melhorar a dor, a imunidade, o processo inflamatório, melhorar a circulação sanguínea, a circulação linfática e também melhorar nesse processo de imunidade, assim, o corpo ele vai reagir contra a infecção e a inflamação através da acupuntura. Então, a gente faz a acupuntura para eliminar aquele inchaço, aquela dor, aquela inflamação. Juntamente, nós fazemos ozonioterapia. A ozônio ele vai atuar nessa inflamação, nessa infecção e nesse edema também. E a suplementação, que a gente acha super importante também, junto. Então, é um protocolo que a gente faz. A suplementação, a gente coloca suplementação de vitaminas que atua no nervo, no músculo, dentro das células que estão infectadas, inflamadas. E a gente sabe, fizemos, né? Lá tem a doutora Carla, eu também, a doutora Elisângela, todas nós fizemos a especialização da suplementação de vitaminas para cada patologia. Então, para a chikungunya, já se sabe que existe vitaminas, que são polivitaminas, né? Não é uma só, que a gente faz também para ajudar a fortalecer o corpo. A acupuntura, ela identifica o edema ou não? Vocês identificam primeiro e aí ela passa pelas sessões?
A gente faz uma anamnese. Faz O que é antes, né? anamnese? É uma historinha, uma história com a paciente. Quando que foi, né? Quantos dias que tem dessa chikungunya. Nós temos todo um cuidado de pedir exames para saber diferenciar da dengue, né? Para saber se ela não está com plaqueta baixa, se ela não está com linfócito lá, entendeu? Então, a gente pede exames, olha, não vai ter risco, ou não vou ter que encaminhá-la para um infectologista, né? Então, aí a gente consegue atuar em cima e identificar, através da anamnese, aonde é a dor, aonde ela fala que está incomodando, aonde está demasiado, inflamado, né? A rigidez, onde é, se é a parte posterior, medial, lateral, na parte da frente, né? E aí a gente atua naquela articulação mais, vamos supor, intensivo, mas também no sistêmico. Porque lembra que eu te falei que bloqueia a circulação sanguínea e linfática? Então, a gente não pode atuar só localizado. A gente tem que atuar num sistema, né, todo, né, geral do corpo, melhorando a circulação sanguínea e linfática do corpo todo e atuando bastante no local. O ozônio pode ser feito também no local e sistêmico. A vitamina é EV, né? Que a gente faz da suplementação. Então, vai via sistêmico. E a acupuntura a gente faz via local e sistêmico também. Entendi. Doutora, pelos seus atendimentos já, experiência, quanto tempo aí um paciente que foi acometido pela chikungunya, fazendo todo esse tratamento, se cuidando, ele fica 100%, assim? Então, lá a gente tem um protocolo de 4 sessões, uma vez por semana. Quando o caso, que nem teve a doutora Ana, que foi lá para mim, foi muito intenso, ela não conseguia andar com a sequela da chikungunya no joelho. Nossa. Então, ficou travada a parte de trás, a parte posterior do joelho ficou travado. Então, como estava muito intenso, com muita dor, às vezes a gente tem que fazer 2 sessões na semana, né? Então, com 4 sessões, ela estava zerada. 4 sessões. 2 em uma semana e 2 na outra. E ela seguindo aquele rito que a senhora falou, suplementação. Ozônio, suplementação e acupuntura. Porém, Grace, eu acho assim, eu falo para você o que aconteceu com a Ana, o que aconteceu com a outra paciente, Margarete. Também foi na segunda sessão também, elas estavam ótimas e foram mais 2 para poder realmente concretizar o tratamento, mas eu falo que o tratamento da nossa clínica é personalizado, cada paciente é diferente do outro. O que acomete a um pode ser diferente do outro. A Ana foi do joelho, a Margarete era no tornozelo, a Lúcia foi na coluna, então cada um é num lugar diferente e cada um tem uma sensibilidade diferente, né? O nosso corpo não é um igual ao outro, né? Então, por isso que a gente faz uma anamnese, uma história toda, a gente identifica o local e a gente faz esse protocolo. Com a maioria é assim, mas pode ser com um ou com outro que tem que estender mais de umas 2 sessões, vamos supor. Então, eu faço esse acompanhamento para saber se para naquelas 4 sessões ou se tem que ter mais umas 2 sessões, né? E aí a gente vai falando com o paciente, né? Eu acho engraçado que tem paciente, a gente fala que é 4 sessões, aí ele com 2 sessões ele fica tipo 90%, aí ele fala, não quer mais. Ai, doutor, agora eu acho que já tá bom, não precisa ver. Não, precisa sim, porque o cérebro, ele tem uma memória da dor, né? Então, assim, se você não completar, ele pode vir a retornar essa dor, né? E ele vê que tá com dor e isso perpetuar, né? Cronificar, que nem eu te falei. Então, a gente fala 4 sessões para quê? À medida que a gente tirou a dor, ele tem aquele tempo para a memória do cérebro ver, olha, ela não tem mais dor. Então,
acabou, solucionou o problema, atuou na causa do problema, e aí ela não tem mais, né? E eu estou acompanhando essas pacientes que já foram, e a Ana já tem, acho que vai para o 2º mês, está tudo ok ainda, né? E provavelmente não vai ter mais, né? E eu falei para ela, se você vir a ter alguma coisa, me liga, me fala e a gente acompanha, né? Como é novo, Grace, eu falei para você que eu fiz acupuntura na USP, Hospital das Clínicas. O meu chefe foi o Dr. Hong Pai, que é a sumidade, foi o primeiro médico acupunturista aqui do Brasil, né? E é novo. E quando eu estava no curso com ele, no finalzinho do curso, eu tive a chikungunya. E eu fui, e ele tirou foto da onde o mosquito picou, ficou edemaciado, hiperemiado, que é o vermelho ao redor, e ele fez acupuntura em mim. Então, assim, eu estou falando com você aqui com propriedade de uma pessoa que já teve chikungunya, que já teve sequela e que foi modelo de estudo para o congresso de acupuntura. O Dr. Hong levou as fotos que ele tirou na minha perna quando estava edemaciado, vermelho, quando estava com dor, e o depois, quando estava solucionado, sequinho, não teve mais. Nossa. E eu vi no meu próprio corpo como a acupuntura melhora a circulação sanguínea, linfática, a dor. Na época, eu não fiz a suplementação e ozônio, que é essencial. Eu só fiz a acupuntura e já deu uma resolução boa. Mas o ozônio e a suplementação é maravilhoso. Por quê? Porque ele mantém o paciente sem dor, mantém o nervo nutrido, o músculo nutrido, melhora mesmo o processo inflamatório, né? Então, é muito mais rápido. O meu foi um pouquinho demorado, né? Eu fiz várias vezes sessão de acupuntura. E se tivesse isso, o ozônio e a suplementação, tinha melhorado com menos tempo. Entendi. E é isso que eu estou trazendo aqui para o ouvinte, que vocês não precisam sofrer, né? Muito tempo, que tem tratamento, é só buscar. E que é preciso buscar esse tratamento pós, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tive chikungunya, já tomei o remédio, essa dor deve passar. E aí vem esse perigo do que a senhora falou, da questão do dano na cartilagem, né? E isso é muito importante, o que você falou. Se perpetuar essa dor, essa inflamação, vai agredindo a cartilagem da articulação. Então, o paciente vai perdendo essa cartilagem. Uma vez que perdeu, não retorna. Hoje já tem estudos lá em São Paulo, até me convidaram para fazer a dor intervencionista nas articulações com célula da medula óssea, que faz a regeneração da cartilagem. Mas ainda está em estudo, ainda não pelos planos de saúde, sabe? Ainda não é autorizado, só no particular, né? O Dr. Haruki, que é da Clínica Gênios, meu paciente, ele está especializando nisso, né? Nessa regeneração de cartilagem, ele faz lá no Rio Grande do Sul, e a gente tem conversado muito nisso. Ele só faz no particular, porque ainda no plano de saúde não é liberado, ainda está, né? Eles estão ainda estudando os casos, né? E tudo mais. Mas nos Estados Unidos, para o Dr. Haruki fazer, é porque já tem muitas evidências fora do Brasil. É muita reconstrução de cartilagem com isso, né? Mas isso já é uma coisa crônica, né? Quando você perdeu, aí você tem que ficar correndo atrás para poder refazer a cartilagem. Então, ouvintes, eu venho aqui falar que não deixem chegar nesse estágio, né? De perder cartilagem. Se tem tratamento, busquem esse tratamento para que não ocorra dano à sua saúde. Certo, doutor, queria lhe agradecer e deixar uma aspas. A doutora, ela estudou na China, né? Sim. Acupuntura. Depois, eu falei para a Grace que a gente conversou muito antes, né? A minha experiência.
Eu tinha uma visão da acupuntura. Uma coisa que eu falei para ela, Gleice, não deixa de falar o tanto que é importante ser médica ou médico acupunturista. Porque a positividade da resolução da doença é muito maior, é infinitamente maior do que um técnico de acupuntura. Por quê? Porque o médico acupunturista, ele junta a medicina ocidental, a medicina oriental, na resolução da causa da patologia. Olha, eu queria lhe agradecer por você ter vindo, ter compartilhado esse conhecimento, ter trazido um outro olhar para a gente do tratamento, que a gente fica muito ali no beabá do remédio, né, da suplementação, e você trouxe uma alternativa fantástica para a gente. A gente quer te agradecer. E para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua audiência. Nós estamos deixando aqui a página do Instagram da doutora, da clínica dela, e também do nosso podcast para você acompanhar aí todas as nossas atualizações. Até o próximo programa, hein? Tchau!